Bom dia, galerinha. Vamos fazer a correção do módulo 16 de Matemática 2, ok? Então, módulo 16 de Matemática 2, vou começar a fazer a correção hoje, tá? Então, vamos lá. Tá falando o seguinte, exercícios conceituais. A medida dos ângulos dos lados dos triângulos a seguir são dados em centímetros. Aí tá pedindo para calcular o valor de x mais o valor de y. Então, vamos identificar aqui o que a gente pode fazer nesses triângulos aqui. Temos dois triângulos retângulos, né? Nesse lado aqui, eu tenho o valor da hipotenusa, né? Eu tenho o valor de um cateto e o outro eu não tenho, tá? Por que eu sei que desse lado aqui eu vou calcular a hipotenusa e esse aqui não? Porque esse aqui eu não tenho ângulo dentro dele. Ângulo que eu falo, gente, é o ângulo de 30, 45 e 60, ok? Eu só tenho um ângulo de 90 graus, tá? Então, toda vez que eu tenho um ângulo de 90 graus, tenho um das incógnitas, ou do meu maior lado, que é a hipotenusa, ou dos catetos, eu vou achar através de hipotenusa, que é Pitágoras, tá? Então, a fórmula de Pitágoras é h ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Meu maior lado é 5, então 5 é o h, aqui, ó, que é a hipotenusa, né? Aqui é cateto e é cateto. Joguei dentro da fórmula, tudo que tá ao quadrado, né? 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. X ao quadrado eu não sei, que é o valor que eu quero descobrir. 4 ao quadrado, 16. Então, 25 menos 16 é igual a 9. Tudo que está ao quadrado vira uma raiz. Raiz quadrada de 9 é 3. Aqui, eu vou calcular através de razões trigonométricas. Aqui, eu tenho seno de 30. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então seno de 30 vai ser 4 sobre y, né? Seno de 30 é 1/2, porque eu vou utilizar essa tabela aqui, ó, tá? Vou substituir. Seno de 30 é 1/2, que vai ser igual a 4 sobre y. Y vezes 1, y, 2 vezes 4 é 8. A situação está pedindo para eu calcular x mais y. Então, eu vou pegar o valor de x mais o valor de y, que é igual a 11. Aí, eu vou lá e vou marcar a alternativa, tá? Então, essa é a questão número 1. A questão número 2 está pedindo para eu calcular o seguinte. Na figura a seguir, destacamos as medidas de BC. BC tem o valor de 10 centímetros, tá? Então, BC tem um valor de 10 centímetros e CR tem um valor de 2,3. Os valores de x e y são. Então, tá pedindo para eu calcular os valores dessa incógnita aqui, tá? Então, tá falando que os valores de BC, BC é isso tudo aqui, ó. BC tem o valor de 10, tá? SR, aí eu vou procurar onde que é SR, SR tem o valor de 2,3. Aí vamos calcular isso aqui para que a gente ache o valor de x e y. Aqui, BC tem um valor de 10, CR tem um valor de 2,3, né? Eu tenho um ângulo de 30 graus, tá? Então, 30, né? Então, cateto oposto, 2,3, né? Sobre o valor da minha hipotenusa, que primeiro eu vou achar esse lado aqui, tá? Então, seno de 30 é 1/2, né? Aí, 2,3 sobre x. Então, 1 vezes x, 1x, 2 vezes 2,3, 4,6. Então, esse valor aqui, ó, é 4,6. Esse aqui é 4,6. Tranquilo? BC, isso tudo aqui, ó, tem um valor de 10. Só que esse aqui é 4,6, ok? Aí, vamos lá.
Seno de 30, que eu vou achar AC, que é isso tudo aqui, ó, para poder achar o valor de Y, né? Então, seno de 30 vai estar para AC. AC vai estar pelo aqui, ó. Ó, isso tudo aqui não tem um valor de 10, né? Que eu vou calcular agora o triângulo maior, tá? Eu calculei o pequeno, agora eu vou calcular o maior, tá? Seno de 30 é 1/2, né? Então, 1/2 AC, né, vai estar sobre 10. Regrinha de 3, AC igual a 5. Aí tá pedindo o quê? Um é igual ao outro, né? Aí tá, vou subtrair aqui, ó. 5 menos 2,3, que é isso aqui, menos esse pedacinho aqui, ó, que é 2,3, né? Isso tudo aqui é 5. 5 menos 2, se aqui é 2,3, aqui também é, né? Então, dá 2,7. Então, tá aí, ó. Achei o valor de x e o valor de y. Tranquilo? A questão número 3 está pedindo o seguinte: observando a figura e sabendo que x menos y é igual a 4 raiz de 3, o valor da soma de x mais y será quanto? Preste atenção nos meus ângulos aí, gente, que eu tenho um ângulo de 30, tenho um ângulo de 60, tá? Vamos calcular o valor de x mais o valor de y. Então, vamos lá. Tangente de 30, né? Porque aqui é o tangente de 30, que é um raiz de 3, que vai estar sobre x, né? Que é cateto oposto, sobre cateto adjacente. Então, z é igual a raiz de 3x. Aí, eu vou calcular seno de tangente de 60, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, aqui eu tenho tangente de 60, que é raiz de 3, né? Sobre y sobre 60, z sobre 60, então z vai ser igual a esse valor aqui. Aí, peguei esse valor aqui e igualei a esse aqui. Então, multipliquei cruzado, 3x vai ser igual a y, tá? Aí, a alternativa aí é a alternativa C. Tranquilo? Continuaçãozinha dele aí, ó. Aí, vai ser y menos x, tá? Aí, a resolução tá aqui, ó, a soma deles. Peguei 2 raiz de 3, mais 6 raiz de 3, me deu 8 raiz de 3. Ok? Tranquilo? Que é a alternativa C. Questão número 4, tá falando o seguinte: o valor de A no triângulo ABCD, ABC é, né? Aí aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, então tá pedindo o valor de A, né? Então, cateto oposto sobre hipotenusa, então eu vou calcular seno de 30. Seno de 30 vai ser igual cateto oposto, que é 18, sobre A, que eu quero achar o valor de A. Seno de 30 é 1/2, que vai ser igual a 18 sobre A. Multiplicando cruzado, A vezes 1A, 2 vezes 18, 36. Então, o valor de A tá aqui, ó, 36. Tranquilo? Vamos para a questão número 5. Sabendo que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, determine a medida do segmento AB na figura a seguir. Dado, aí tá dizendo que aonde tiver raiz de 3, eu vou substituir por 1,73. Então, vamos lá? Aí, tá falando que tangente de 30 é esse valor aqui. Eu tenho seno aqui, seno tem um ângulo de 30 graus. Aí, vamos ver o que eu tenho, né? Vamos lá. Eu não tenho seno, tá? Porque seno seria cateto oposto sobre hipotenusa, né? Aqui eu teria que achar quem?
Vamos analisar aqui, cosseno. Eu teria que achar cosseno. Cosseno de quem? Cosseno seria cateto adjacente sobre hipotenusa. O que está pedindo? Mas aqui está falando que é o valor de quem? De tangente. Quem seria tangente? Tangente seria o quê? Vamos lá? Está pedindo o valor de AB, né? Então, está pedindo o valor disso aqui, né? Tangente de quem? De 30 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto quem é? É o valor de x, né? Que é o valor de AB que eu quero achar. Então, AB sobre quem? 300. No lugar do tangente de 30, eu vou substituir por raiz de 3 sobre 3. AB é o segmento que eu quero encontrar sobre quem? 300. Aí eu vou multiplicar cruzado, né? Vamos fazer aqui do lado, né? 3AB, que vai ser igual, aonde tem raiz de 3, eu vou substituir por 1,3, então 300 vezes raiz de 3, aí eu vou achar o valor do segmento AB, né? Aí no lugar do raiz de 3 eu vou substituir pelo valor me dado lá, aí eu vou achar esse valor aproximadamente aqui, ok? Aí a alternativa é A. Tranquilo?